Fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa segunda-feira pra todo mundo aí, bom início de semana, né? Que seja uma semana abençoada pra todos nós, porque pro esporte a situação tá bem complicada, vindo de mais um resultado frustrante, um empate no último fim de semana contra o Fortaleza. Todo mundo esperava que o técnico Pepa fosse mudado, né? Fosse demitido e o Sport trouxesse um outro técnico. Afinal de contas, o Sport não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. É o pior time, é o pior desempenho. E, para variar, a gente achava que ia acontecer isso. Mas o presidente Yuri Romão, ele falou, ele deu uma entrevista em alguns veículos de comunicação e ele falou se o Pepa vai sair do Sport ou não. E eu vou falar pra vocês aqui, já adianto que você não vai gostar do que eu vou falar aqui, tá bom? Fica até o final do vídeo pra não perder nada. Lembrando, se você quiser ir pra um show top do Esteban Tavares, ex-baixista da Fresno, né, ex-guitarrista do Humberto Engenheiros do Havaí, um monstro, um dos maiores compositores e cantores do país, dessa nova geração. Se você quiser ir pra esse show, eu vou deixar o link na descrição. O show vai acontecer aqui, ó. O show vai acontecer no dia 2 de maio, no próximo sábado, inclusive eu estarei lá nesse show. Então esse show vai ser muito massa lá no Estelita e tá com o ingresso com um precinho top. O link tá na descrição. Corre agora, aproveita, compra teu ingresso e vamos lá curtir esse show muito irado, tá bom? Vamos lá. O presidente Yuri Romão, ele deu entrevista, né, ao NE45, ao Globo Esporte e à Rádio Jornal. É sempre assim, é sempre esse trinco, né? Que é o trinco que na cabeça deles eles querem tornar como se fosse um veículo de comunicação para eles, né? E eles estão certo. A Rádio Jornal é a maior de Pernambuco, a Rede Globo dispensa comentários, né? E o NE, depois da Rede Globo, né, é o maior site de comunicação esportiva aqui de Pernambuco. E aí, ele foi questionado em vários pontos, tanto pelo Daniel Leal, quanto pelo Pedro Maranhão, quanto pelo Haldney, que a entrevista do Haldney, inclusive, foi falada, né? Não foi escrita. E o Haldney perguntou, ó, o que faz vocês manterem um técnico Pepa tendo em vista resultados tão ruins, 8 jogos sem vencer, o Campeonato Brasileiro bem ruim? E o Yuri Romão, ele foi muito direto, falou, cara, o que faz a gente mantê-lo é o projeto. A gente tá aberto ao projeto, a gente entende, segundo ele, tá nas palavras dele, segundo ele falou que no futebol mundial há uma tendência a manter o técnico e que esse técnico precisa de mais tempo e que foi feito um planejamento, que esse planejamento foi criado, né, pelo departamento completo de futebol, pelo executivo, pelo vice-presidente Guilherme Falcão, enfim, por todos que trabalham no futebol. Então ele já começou falando isso, já dando a entender que não demitiria o técnico Pepa. Depois ele foi perguntado sobre o que está acontecendo no time. Ele fala que o time vem treinando bem, segundo o Yuri Romão. Ele falou até que semana passada ele assistiu todos os treinos do Sport. E nesses treinos o Sport foi muito bem, só que não conseguiu converter na prática, né? Quando foi pro jogo. E, cara, eu já quero abrir um parêntese aqui. Não adianta de nada você treinar bem e na prática não executar. Não adianta. Aquela frase jogo é jogo, treino é treino, é a mais certa que existe, cara. Não adianta você ser um leão de treino e na prática você não render. O que a gente enxerga é que o Sport é um time que não conseguiu assimilar as ideias do técnico Pepa. É um time que defensivamente deixa a desejar e não tem zagueiros ruins. Eu acho que o Chico tá numa fase, inclusive, alta, apesar de... Ah, Luna, ele errou no jogo tal. É normal, cara, todo mundo erra, tá? O Van Dijk no Liverpool erra, sabe? O Sérgio Ramos, quando jogava no Real Madrid, ele errava, todo mundo erra. Isso faz parte do processo, na vida, inclusive, é assim. Mas é um time muito frágil, defensivamente. É um time de meio campo que a gente consegue ter um respingo de esperança, porque o Rivera e o Zé Lucas vêm jogando bem, e até o Duqueiroz, acho que não vem comprometendo. O problema também, e esse é o problema maior, é o ataque. É um time que não rende. É um time que você coloca vários jogadores para jogar. Foram feitos altos investimentos. Desses investimentos não estão rendendo. Que é o caso do Matheus Alexandre, lateral, que não rende. Vários jogos, inclusive, ele fica nem no banco. Você tem uma contratação de 9 milhões no nível do Sport, né? Na ideia do Sport. O cara fica nem no banco. O Carlos Alberto, cara, é triste ver o Carlos Alberto jogar e mostra que é um jogador que tá sem confiança. E por mais, eu vou fazer o meia-culpa aqui, vou fazer aqui o advogado do diabo aqui. Por mais que ele não esteja bem, cara, eu acho que ele pode render mais. Só que eu acho que ele não vai conseguir render com o técnico Pepa, sabe? Eu acho que tem que se encontrar uma outra forma dele jogar, talvez uma função antiga, um segundo atacante, que não se usa muito pouco hoje, um meio atacante, sabe? Porque realmente é um jogador que não vem com confiança. Você vê que algumas bolas que ele recebe ali, cara, é só escorar pro gol e ele não tá com confiança. Então, esses pontos já me fazem acreditar
que o técnico Pepa deveria ser mudado. E no final da conversa, o Haldane, ele foi muito categórico, ele falou, então você garante o técnico Pepa até o jogo contra o Fluminense no mínimo. Ele falou, eu garanto. Então, se você está esperando hoje que o técnico Pepa seja demitido, nas palavras do Yuri Romão, ele até falou, eu não minto, né? Eu sou muito sincero. Pelas palavras do Yuri Romão, o técnico Pepa continua no Sport. E, cara, ele usou um exemplo, assim, que eu fiquei muito chateado, que foi assim, não, em 2015, o Sport passou, sei lá, 11 jogos sem ganhar e a gente ficou em sexto ainda. Mas o Sport começou muito bem. Né? O Sport começou muito bem, inclusive o Sport passou, acho que 4 foi 5 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o começo do Sport muito bom deu a ele uma gordura para errar no meio e se reencontrar no final. Então, assim, é um discurso que nem faz sentido, porque é normal você oscilar no campeonato, mas o Sport não está oscilando, o Sport está ladeira abaixo. Tá? O Sport pegou 2 adversários para mim que eram vencíveis, o Fortaleza que vive um momento bem ruim, e o Vojvoda basicamente falou pra ele assim, ó, ganha o jogo aí, Pepa, faz essa boa pra tu aí, porque botou uma porrada de jogador, cara, ele jogou na Colômbia, teve um empate bem frustrante, então teve uma viagem longa, ele já foi direto pra Recife, teve que poupar alguns jogadores, e o Pepa não soube aproveitar, o time do técnico Pepa não soube aproveitar. Então, cara, e o jogo do Bragantino, né? O jogo do Bragantino, pra mim, ele já deveria ter sido demitido ali no jogo do Bragantino. Eu tenho certeza que com outro técnico, o Sport pelo menos teria mais, sei lá, nesses jogos aí, pelo menos teria uma vitória. Sabe? Dentro desses jogos que a gente vê aí, estaria talvez até fora do Z4 nesse momento. Mas a verdade é que a diretoria do Sport está pagando pra ver. E aí, meus amigos, é aquilo que eu falo. Pra mim, eu não vejo esperança nenhuma de mudança. Ah, mas vocês não veem os treinos. A gente tá acompanhando os treinos, o Yuri Romão até falou isso. Jogo é jogo, treino é treino. Eu acho que não adianta. Quantos jogadores eu já vi? Pô, esse cara arrebenta no treino. Quando chega no jogo, cara, é uma decepção, sabe? Então, isso é muito a mão do técnico. O técnico é o jogador que faz o time andar, o time atuar bem, sabe? Por que vocês acham que a seleção brasileira tá tentando o Carlo Ancelotti aí? Porque é um cara que foi vencedor onde passou. Então, sabe que é uma propriedade, sabe que é um técnico de propriedade. O Sport hoje não tem, infelizmente, um técnico de propriedade. Tem um bom técnico, mas não conseguiu encaixar no Sport. E mais uma vez eu falo aqui, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é a diretoria do Sport pagar pra ver, manter o técnico Pepa, e vai ser frustrante ver o Sport cair pra segunda divisão no primeiro ano que ele voltou. Então, assim, eu tô bem decepcionado mesmo, assim, com o Sport. De verdade, assim, é uma situação que eu não imaginava. Eu sabia que o Sport ia ter dificuldades, sabia que o Sport ia ter muita dificuldade, mas eu não sabia que o Sport ia apresentar um futebol tão pobre, tão medíocre, como ele vem mostrando nessa Série A. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha sobre isso, fala aí pra mim, vamos debater. Eu vou trazer mais vídeos hoje pra gente falar um pouquinho ainda sobre isso. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.